Fala galera, tudo bem? Mais uma vez sejam bem-vindos à melhor aula do ano, né? Melhor aula da melhor matéria, Química. Pessoal, eu sou o professor Rafael. Pegue aí seu caderno, lápis, borracha, já o cachorro e o gato já devem estar do lado de fora do quarto, né? Então, pessoal, vamos começar. Nós falamos sobre ácidos, né, que foi a primeira função inorgânica, e nós agora vamos falar sobre a segunda função inorgânica, que são as bases. Bom, Da maneira mais simplista, professor, o que é uma base? Como eu identifico uma base? querido, termina com OH. Você olhou, terminou com OH, é uma base. Beleza, professor, mas o que é uma base de verdade? Qual é a definição de uma base? Bom, pessoal, bases são substâncias que, quando dissolvidas em água, sofrem um processo chamado de dissociação e separam-se os íons OH- do cátion que o acompanha. Então, a base é alguma coisa juntinho com OH. Quando você dissolve em água, tem a separação desses íons. Pessoal, o nome desse processo é dissociação. Qual é a diferença de dissociação e ionização? Ionização, pessoal, é o processo lá do ácido, né? A ionização era uma reação química com a água, onde formavam-se íons que não existiam antes. O ácido, formado por ligação covalente, não tem íons, reage com a água, formando íons que não existiam. A base, ela sofre um processo chamado dissociação. Base, formada por ligação iônica, já tem íons, só que estão juntos. Quando você dissolve em água, ele separa. Não tem reação química. Dissociação. Se tiver reação química com a água para formar íons, ionização. Se não tiver reação química, dissociação. Tá bom, pessoal? Então, as bases são substâncias que sofrem dissociação em água, liberando os íons OH-, tá bom, pessoal? Então, tem aqui um exemplo, né? NaOH é um exemplo de base. Quando você dissolve ela em água, ela dissocia, separando esses dois íons. Na+, que é um cátion, e OH-, que é um ânion. Tranquilo? Então, Como a gente classifica uma base? a base ela pode ser classificada quanto a 3 critérios, tá bom, pessoal? O primeiro critério é quanto ao número de grupos OH- que ela tem. Esse grupo OH-, pessoal, esse ânion, é chamado de hidróxido, tá? Você vai ver algumas pessoas se referindo a ela como hidroxila, mas eu prefiro usar o termo hidróxido. Então, pessoal, depende ao número de hidróxidos que essa base tem. Se ela só tiver um OH, é classificado como monobase. Se ela tiver 2 OHs, é classificado como dibase. E se ela tiver 3 OHs, é classificada como tribase. Tá bom, pessoal? A segunda maneira de você classificar uma base é quanto à força dessa base. Como você vai saber se uma base é forte ou fraca? Bom, tem uma listinha que facilita você lembrar. Se essa base for formada junto com o OH, né, tiver metade da família 1A ou 2A, essa base ela vai ser forte. Com uma única exceção. Que exceção é essa? O Mg, pessoal. O magnésio é um metal da família 2A que forma uma base fraca. Então, tirando o magnésio, que é a exceção, todos os outros metais da família 1A e 2A, eles formam bases fortes. Tá bom, pessoal? E todas as demais bases, inclusive a MgOH2, que são formadas por outros elementos químicos que não sejam da família 1A e 2A, são bases fracas. Tudo bem? Bom, o próximo critério de classificação das bases é quanto à solubilidade delas em água. Se você consegue dissolver essa base ou não em água. Bom, pessoal, se essa base for formada por metais da família 1A ou 2A, ou formado por esse cátionzinho aqui chamado de amônio, são bases solúveis. Novamente, tem uma exceção aqui, a família 2A, que é o magnésio. O magnésio, pessoal, não forma uma base solúvel. Ele é uma exceção, ele forma uma base insolúvel, tá? E todas as demais bases que não são formadas por esses itens aqui são bases insolúveis, tá bom?